Olá a todos da TV Cidade. Hoje, o Viajando com a TV Cidade está recebendo a Karina e o João, do Crônicas na Bagagem, que viajaram 421 dias de Sandero, estão em casa há 255 dias mais ou menos, e nesse meio tempo eles tiveram um filho que está assim em processo de nascimento, que na verdade é um livro. Olá! Muito obrigada por terem estado aqui conosco de novo, né? É um prazer recebê-los novamente. A gente que agradece o convite. Então, né, vocês viajaram 421 dias de Sandero por países da América do Sul e pelo mais o norte do Brasil. E prematuramente tiveram que interromper a expedição. Como que foi, assim, essa volta para casa e esse tempo em casa, assim? Como é que vocês administraram isso? Eu acho que... Como a gente, logo depois que voltou para casa, começou a escrever o livro, de certa forma, estávamos viajando também. Recordando, né? E esse processo do livro terminou agora, faz um mês, nem isso. Então, a gente acha que a ficha vai cair, de fato, nesses dias agora, porque a gente já parou de escrever o livro. Como é que estar em casa agora? Tá? Ele está em pré-venda, né? A gente já está na expectativa, assim, né? Metade de dezembro, mais ou menos, ele deve chegar pra gente em mãos, né? Então a gente tá super ansioso, assim, pra ver o filho. E aí, o livro, né? Me fala um pouco do livro. O que tá no livro? Tem o que? Fotos, histórias? O que a gente vai encontrar nesse livro? Que eu, claro, né? Já vou esperar o meu. O livro, ele mescla, né, Cacai, diários escritos ao longo da viagem, com histórias inéditas que escrevemos na volta. Então, durante a viagem a gente sempre escreveu um texto por dia e aí fez uma seleção, né? Que era publicado no Instagram. Isso. Porque a gente queria... Vocês mesclaram. A gente queria manter os diários porque foram escritos no calor do momento, né? E a gente complementou com histórias escritas agora, porque é outra visão da nossa própria viagem, uma visão de fora para dentro, né? Então a gente quis deixar essas duas situações. Porque a gente às vezes entende melhor a situação depois de um certo tempo, né? Olhando para ela, né? E tem situações que às vezes a gente não sabia como contar no calor do dia, né? Então, refletindo, a gente consegue às vezes contar uma situação um pouco embaraçada, contar de uma maneira um pouco melhor, ou experiências que foram tão transformadoras que na hora a gente não consegue absorver, né? Então, depois... consegue contar melhor. E aí a ideia de ter esses textos escritos depois, com os diários que foram escritos na época, também dá essa mescla de saber como é que a gente estava se sentindo naquele momento. Sim, porque vocês são jornalistas, né? Então a escrita para vocês também já é uma coisa mais familiar, assim, vocês já trabalhavam com a mídia escrita? Era esse o trabalho anterior? Pra gente escrever os diários foi um processo muito natural, porque a gente trabalhou quase 10 anos em redações de jornal. Então a gente escrevia, 7, 8 textos por dia. E os diários era um por dia. Então não foi assim, as pessoas nos perguntam, mas vocês escreviam todos os dias, não era pesado? Pra gente não, pra gente foi natural. Sim. Então que foi bem tranquilo. Que é a dificuldade de muita gente, inclusive minha, às vezes de transformar um momento ali, um sentimento em palavras, né? Eu acho que a novidade foi essa, né? Antes a gente relatava notícias e agora a gente tentava descrever os nossos próprios sentimentos. No começo foi mais difícil, mas depois a gente foi também se soltando mais, né, ao longo da viagem, compartilhando algumas reflexões, às vezes até algumas questões mais íntimas mesmo, né? Mas acho que gera curiosidade, né? E no livro vai dar pra ver, tem alguns textos que a gente fala... que não sabe se tomou a decisão correta, no outro não, foi a melhor decisão. A gente também se contradiz muito, vai se contradizendo porque é a evolução do que vai acontecendo, né? A gente na viagem passou por situações assim que nos tiraram assim muito do conforto que a gente tinha, totalmente fora da zona de conforto, né? Então acho que nisso a gente também aprendeu muito. Então ele é um livro que traz... Quem lê vai ter um pouco da nossa história, como é que foi, dos lugares que a gente passou, as experiências, perrengues, aventuras, mas também essa transformação, assim, enquanto pessoa, né? Sim, porque penso que a Karina e o João que saíram foram outras pessoas, né? Dos que voltaram, né? Foi um amadurecimento muito grande. Vocês percebem isso nos textos também de vocês?
Eu acho que dimensionar exatamente, acho que anos vai demorar, acho que pra gente se dar conta total, né, do que foi. E também na questão, de repente, de lidar com as situações, né, de que algumas situações que para vocês, nas primeiras situações que aconteceram, enfim, no primeiro dia sem banho foi administrado de uma forma, nos últimos já... A gente costuma falar que a gente ressignificou o conceito de perrengue, né? Ficar um dia sem banho no começo era um perrengue, a gente chegou a ficar 4. Então, mas a gente costuma dizer também... Essa história dos 4 foi muito engraçada, né? Porque 4 dias, né, na viagem sem banho. Não, 4 dias consecutivos. Exatamente, Não na viagem toda. Uns 100 dias, eu acho. Melhor nem falar. Mas a gente costuma dizer que a gente descobriu não apenas lugares, mas nós redescobrimos a nós mesmos, né? Porque antes a gente achava que o nosso dia só estaria completo depois de tomar um banho. E na viagem a gente foi revendo isso, né? Eu lembro que antes de sair de casa, a gente olhava pro sandeiro e pensava, caramba, será que é possível viver com tão pouco por tanto tempo? E um tempo depois mudou tudo. A gente passou a olhar pro nosso apartamento e pensar, caramba, como tinha muita coisa supérflua, que não era necessária. Então a gente passou a ressignificar muitas coisas, né? E nessa volta, então, vocês não voltaram pro apartamento de vocês? Vocês ficaram na casa dos meus pais. Dos teus pais. E aí, como é que foi essa questão de se privar, ou enfim, não digo nem de se privar, mas assim, de se desprender? Conseguiram, assim, viver com pouco? Como é que foi esses 255 dias agora? Acho que foi Teve o lado legal de matar a saudade da família, teve uma parte assim que não é a nossa casa, né? Talvez pro João um pouquinho mais estranho, porque pra mim são meus pais, enfim, Sim. morei... Nossa casa era o sandeiro, né? Mas acho que fez parte, assim, dessa redescoberta que a gente deu início na viagem, que tem né? sua beleza também, né? Enfim, a casa da família, a nossa casa, né? Nossas raízes. É o momento de aproveitar, porque daqui a pouco a gente espera poder estar na estrada novamente e vai sentir falta desses momentos, né? Então acho que é ir aprendendo a valorizar cada etapa. E teve nesse período que vocês ficaram em casa uma história muito legal, que a Renault notou vocês. Finalmente. Finalmente, né? Que foi um trabalho também dos seguidores, né? Eles têm 130 alguma coisa. 1.000 seguidores no Instagram, e muitas vezes o pessoal ia lá e marcava, enfim, falava lá no Instagram da Renault, e enfim, teve essa situação que eles enviaram um e-mail, mas eles não falaram o que eles iriam dispor para vocês. E como é que foi, assim, essa experiência de esperar, né? Como a Karina falou, isso me marcou, que eles já estariam contentes se eles ganhassem a calota do sandeiro que estava faltando, né? Que a gente perdeu, né, na viagem. Como é que foi essa experiência com a Renault? Quer contar? A gente recebeu, eu acho que a gente estava no Peru, na primeira vez que teve essa movimentação mais grande de pessoas marcando a Renault, né? E na época eles nos notaram, mas eles apenas repostaram uma foto nossa no perfil deles. E beleza, pra nós, ok, legal, a gente tá lá no perfil da Renault. E aí agora, na volta pra casa, teve de novo um movimento espontâneo de pessoas marcando, muito maior do que o primeiro. A gente não incentivou, alguém só disse, que tal se a gente marcasse? A gente, se quiserem... As pessoas começaram a marcar ali, né? E aí, num belo dia, num domingo, eles mandaram um direct, né? Uma mensagem no Instagram pra nós. E falaram que queriam conversar com a gente. Que queriam ajudar de alguma forma Era no domingo, o projeto. Mas daqui a pouco eu estou assim, a gente já pode ir, né? E aí acho que foram uns 2, 3 dias, né? Até eles de fato confirmarem que tipo de ajuda nos dariam. E a gente ficou muito contente porque eles reformaram o sandeiro completamente, né? O teto foi todo refeito, a gente ganhou 5 pneus novos. Nossa. A parte mecânica foi toda... O carro tá praticamente zerado, né? Eles deram uma reforma, então, completa no sandeiro. Olha só que interessante, agora, né? A gente tem a segurança de que vai poder rodar ali por mais muitos quilômetros sem se preocupar, fazer só o básico, né? Um filtro, óleo, mas que o carro tá novinho, né? Sim, tá tranquilo. A questão de custos já deu uma grande ajuda, né? Sim, demais. Porque... A nossa preocupação, na verdade, nunca foi tanto conforto, né? Foi mais essa questão de o carro estar bem, porque a gente não entende absolutamente nada de mecânica. A gente saiu de casa, não sabia nem trocar pneu. Então agora a gente tá bem tranquilo. E precisou trocar, como é que foi?
Por incrível que pareça, nas 2 vezes que furou o pneu, foram na frente de borracharias. Mas aquela história mais forte que gente. Exatamente. E furou depois quando a gente já tinha voltado pra casa, um dia tu tava indo de carro no mercado, saindo da rampa da garagem, furou o pneu. Aí a gente pensou, não, agora a gente tem que aprender. A gente parou e aprendeu E o raio não trocou. cai tantas vezes assim. Então agora, obrigada Renault, e a parceria, enfim, terminou? Tem mais uma conversa? Enfim, como é que ficou a relação com a Renault? Eles querem manter uma parceria com a gente durante toda... A gente quer retomar agora para fazer o Brasil, né? Durante toda a retomada. Mas a gente não sabe ainda de que forma eles vão nos ajudar. Pra gente, se tivesse uma revisão a cada 10 mil quilômetros, perfeito. É o que a gente necessita, né? Sim. Tomara que seja. Poder rodar com segurança, Sim. sem ficar empenhado, né? A gente conhece tantas histórias ruins, assim, de alguns viajantes que o carro dá uma pane no meio do nada, né? Isso nunca aconteceu com a gente espera que... O Sandero nunca nos deixou na mão. E que fure pneu só na frente de borracharia. Esperamos. E os planos, então, para o futuro, né? Como é que vocês estão pensando nessa retomada? Como é que está sendo esse planejamento? A gente parou por conta da pandemia quando estávamos no Maranhão. Então, Íamos qual estados que vocês já tinham passado? A gente entrou no Brasil por Roraima, Amazonas, Pará, Amapá e Maranhão. Em Maranhão faltou Chapada das Mesas, que a gente ia aí quando começou a fechar todos os parques, né? E são destinos que vocês passaram que não são tão óbvios, né? Falando em turismo. O que vocês já viram desse Brasil? Assim, o que vocês já têm para contar? A gente acabou rodando bastante pelo norte, né? Faltou ainda Acre e Rondônia. E acho que a receptividade do povo do norte nos marcou, assim, é uma simplicidade, mas um acolhimento, assim, diferente do que a gente está acostumado aqui, né? Que a gente às vezes é até um pouquinho mais reservado. Lá não, o pessoal te viu hoje é como se fosse da família, te dá a chave da casa. Teve um caso em Santarém, né, que a gente estacionou para dormir numa rua mesmo, e aí uma pessoa que nunca nem seguia a gente no Instagram nos mandou mensagem e falou, não, vocês não vão dormir na rua, fiquem na minha casa. Ela tinha uma outra casa perto do rio, a pessoa não nos conhecia, nos deu a chave da casa dela, e isso nos marcou muito, assim, porque aqui no sul a gente não é tão acolhedor, não sei se acolhedor é a palavra, mas parece que é aberto a quem não se conhece, né? Sim. Até com quem teu amigo, tu às vezes tem essa intimidade, mas um pouco mais, talvez, desconfiado, não sei, mais reservado mesmo, né? E vocês foram para Alter do Chão, agora que você falou de... Essa casa que a gente ficou foi em Pindobal, que é pertinho de Alter, dá 7 quilômetros. 7 quilômetros. A gente acabou ia para Alter quase todo dia, para mercado, essas coisas, mas... Porque Alter do Chão é um destino que, enquanto um destino turístico, tem crescido muito, assim, porque... me corrigem, eu gostaria muito, não conheço, mas diz que é lindo, assim, porque na época da seca o rio baixa e é o Caribe de água doce, né, que formam praias do rio Amazonas. É isso mesmo? Como é que foi? A gente foi na época que tava começando tu não conseguia fazer a travessia, né? caminhando. Tem a Ilha do Amor ali, Sim. que na época de seca tu vai caminhando. Na época, quando a gente foi, só podia ir de barquinho, né? Sim. A gente, em Alter mesmo, a gente não ficou tanto, ficou mais em Pindobal, que é o mesmo rio, enfim... Mas tem um pôr do sol incrível, a água é muito gostosa, assim, pra tomar banho no rio. Acho que o pôr do sol mais bonito da viagem foi em Pindobal. Né, porque a gente foram 11 dias. 11 dias, na casa dessa Isso. E a aí... gente ficou 11 dias porque, na verdade, quebrou a nossa panela elétrica. A gente não ia ficar tanto tempo. Então, a gente acabou encomendando uma em Santarém, que era a cidade maior, que tinha lojas, enfim. Era pra levar 3 dias pra vir, levou 11. Porque então, deve chegar como, de barco? Sim, porque lá eles tinham uma voltagem 110 e a gente precisava 220, aí tinha que vir de Belém, e vem de barco. E vem de barco, né? Esses dias eu estava em Caraíva, e assim, também só chega de barco e descarregando tijolo, assim, do barco, né? Material de construção vem pro barco, né? Que a gente hoje não consegue imaginar isso, né? E o norte deve ser um Brasil paralelo, né? Parece outro país, assim, né? Tanto frutas, o pessoal falava de nomes de frutas que a gente nunca nem tinha ouvido falar. Se come muito peixe, né? Com abundância de rios. Um sabor muito gostoso, uma culinária, assim, muito rica, né? Nos surpreendeu muito, assim. Acho que é um destino turístico que vale a pena investir para conhecer no Brasil. A logística é um pouco mais complexa, né? Dependendo da época,
a estrada não vai estar transitável, vai ter que fazer percursos de barco. Também, mas é uma experiência muito rica. E tem tribos também que são ainda intocáveis, né? Que, enfim, não dá para ele conhecer, mas, enfim, só saber que existe ainda esse Brasil raiz é interessante, né? Mas então, voltando ao roteiro, né? Que eu acabei já querendo saber histórias, né? Que a gente adora histórias, né? E aí, então, vocês já fizeram essa parte, o cantinho, né? O norte praticamente foi todo, né? E aí, vocês pensam em sair por que lado, assim? A gente não definiu ainda o roteiro. O que a gente quer fazer é todos os estados que faltaram. A gente quer fazer todo o Brasil, né? Então, faltaram 22 estados. A gente quer passar por todos eles. O começo naturalmente vai ser pelo sul, como a gente está mais abaixo de todos, né? Sim. Mas aí se a gente vai... Santa Catarina, Paraná e aí litoral ou mais centro, a gente não definiu exatamente, né? A gente não cravou ainda uma data para sair, porque a gente está acompanhando a situação da pandemia, né? Não quer correr o risco de ver as atrações sendo fechadas ou de ter restrições, né? Porque não é só a questão de estar na estrada, porque na estrada se consegue, enfim... Se isolar, às vezes, né? Mas a questão dos atrativos, né? Que podem fechar novamente, né? Infelizmente, né? Então, e a gente depende muito também como a gente viaja. No Sendero a gente não tem autonomia. Então a gente depende muito das pessoas para um banheiro, para tomar um banho, enfim. Nos expomos muito também. Então a gente acaba se expondo muito e expondo também as pessoas. Por isso que a gente tem muito esse cuidado de sair no momento certo, né? Que eu acho que não vai demorar, né? Vamos tomar. Que a gente tá com muita ansiedade, assim, um desejo muito grande de conhecer o Brasil, sobretudo agora, depois da adaptação do Sendero, né? E aí, então, vocês querem passar por todos os estados. E aí, enfim, vocês já olharam uma logística, por exemplo, o Mato Grosso, né? O Mato Grosso é muito grande, né? E vocês pretendem, capital, Pantanal, como é que tá essa questão de planejamento? Ou vão conforme a vida vai levar? Como é que vai ser? A gente começou a mapear alguns pontos aqui no sul, que é onde seria naturalmente a retomada. E a gente vai fazendo aos poucos, né? Estamos no Paraná, agora se a gente definir, vamos para o Centro-Oeste. Então a gente vai começar a fazer a pesquisa do Centro-Oeste e vai montando, assim, pedindo ajudas para os seguidores também, dicas de lugares, que às vezes as pessoas conhecem lugares que a gente nem tem ideia, nem é tão explorado turisticamente. Porque o próprio Rio Grande do Sul é muito grande, falando turisticamente, e muito diversificado, né? E aí, então, se começando, você falou, né, começando pelo sul, logicamente, mas começando pelo Rio Grande do Sul, vocês a nossa ideia seria Santa Catarina. Já Santa Catarina. Porque o sul, como tá aqui pertinho, a gente consegue explorar depois em outras viagens. Fazer bate-volta, né? Entendi. É mais tranquilo. E aí, então, voltando um pouquinho do livro, né, que a gente quer depois saber como faz para comprar, enfim, mas eu quero saber se a gente vai ter, quem acompanhava eles no Instagram, tinha muita história, né? Tem história inédita? Tem. Algumas que vão estimular as pessoas a viajarem e outras que não. Que a pessoa muito fala, perrengue. Não. Tem algum spoiler, assim, alguma história, uma só pra... Tem a do nocaute da alpaca, né, que não é bem inédita, mas no livro a gente... Conta com mais detalhes, não é uma história que a gente deu só umas pinceladinhas, assim. Pro pessoal que não sabe do que a gente tá falando, a gente postou uma foto há pouco tempo no Instagram da Karina sendo derrubada por uma alpaca no Peru. Que lá é muito comum, né, ter esse animal. Eu não sei se ser derrubado é comum, mas ter um animal... Ter alpacas é comum. Então, nos conte essa história pra gente, assim, ficar com o gostinho das outras, pode ser? Eu vou contar sem tanto spoiler, assim. Tem a do corpo, que podia ser. Eu vou contar essa outra do corpo, então. São histórias mais inusitadas. Mais inusitadas. A da alpaca eu fui tentar me aproximar e ela correu atrás de mim e me derrubou. Num trilho de trem, numa cidade fantasma. Mas aí tem outras nuances da história. Mas essa do corpo na pista foi uma que até a gente deu um spoilerzinho esses dias nas redes sociais, que a gente tava indo... de Lampa pra Juliaca, no Peru, e tinha um ponto, assim, que apareceu na pista, e o que é esse ponto na pista? A gente deu meia volta, foi lá ver, e era um corpo. Tinha uma pessoa deitada na pista. Ela tava com a cabeça na pista, um perigo, né? E o spoiler é que tava vivo. Meu Deus. Agora, como a pessoa foi parar lá, teve polícia, A gente teve que bater na casa de um camponês.
Mas a pessoa tá bem, assim... não sei agora, mas naquele momento ela estava viva. Mas foi uma história, assim, que no dia a gente... Meu Deus! Sim, porque imagina, né? Todo dia... Porque, assim, um dia normal na nossa vida, né? Não dá uma história, Não tem um corpo no meio da pista. Não tem um corpo, normalmente, né? E vocês conseguiram fazer uma história, né? Uma crônica por dia, né? Então, assim, deve ter muita história pra contar, né? O livro tem 80 histórias, né? E muitas delas... 80 histórias, fora os diários, que são aproximadamente 50, mais ou menos. E boa parte das histórias são inéditas, que não... Essa do corpo na pista e da alpaca a gente já deu uma pincelada no Instagram. As pessoas que nos acompanham há mais tempo talvez conheçam um pouco mais. Mas tem outras que zero, assim, a gente não contou. Só nós sabemos. Até Estamos o livro fazendo não... suspense até lá. O livro não chegou. Nós e a editora do livro, apenas, ninguém mais. E teve algum momento, vai ter alguma história que vocês sentiram medo, mas aquele medo real, assim... Ai, ferrou, agora, assim, deu um medo, um pânico, assim, de uma situação, ou não teve? Pânico, assim, não sei, mas teve algumas situações que a gente parava para dormir em pequenos povoados, sobretudo no Peru, que na madrugada alguém batia a janela do sandeiro, a gente pensava, ué, quem é essa hora? Tipo, sei lá, 3 da manhã, e era a polícia, porque imagina, um veículo estranho, né? Com uma placa de outro país. Na verdade, quem estava com medo era eles, né? Exatamente. E eles nada mais queriam do que saber o que a gente estava fazendo aí. Sim. E, enfim, só verificar. Era aquele susto do acordar mesmo. Teve a situação aquela na Bolívia lá, do bêbado, né? A gente ficou na casa de uma pessoa que tava meio bêbada, assim, foi uma situação... Deu no pé, né? Deu uma situação... Não chegou a ser Era um couchsurfing. Couchsurfing. Isso. Não chegou a ser, assim, uma situação tão de medo, mas a gente ficou numa situação, né, meio apreensiva. E muitas vezes, recapitulando, para quem não assistiu o programa anterior, as hospedagens tem uma plataforma, enfim, que são pessoas que recebem outras pessoas nas suas casas, isso, tipo, uma rede social para receber pessoas, né? Que então não paga nada pela hospedagem, enfim, uma troca de experiências, né? Um intercâmbio. E aí vocês usaram muito durante a viagem. Mas no começo da viagem, porque tu depende de internet, né, pra poder E a gente não sabia que dava pra dormir no sandeiro, né? Então não tava bem adaptado, né? E aí então vocês ficaram nesse senhor, que foi meio estranha a experiência por essa plataforma. Sim, foi acho que uma das poucas, assim, estranhas. Né? Porque tem referências. Ali foi um erro nosso de não verificar que a pessoa não tinha nenhuma referência. A gente tava muito querendo um banho. Nenhuma, né? E a foto que a pessoa tinha no perfil depois não era a pessoa real, então era um perfil fake. São situações que... Foi uma inexperiência nossa de desespero por tomar um banho. Já que aceitou, vamos. É uma exceção, né? É bom dizer isso. 99% dos casos que a gente usou, aquela história foi maravilhoso. Mas e ele tava bêbado, então? A pessoa que recebeu você? Completamente. Tava. E aí a gente ficou com medo que ele não deixasse a gente sair, né? Enfim, a gente conseguiu. Sair de fininho. Em situação de medo também teve o roubo do celular em Quito, no Equador. Mas aí foi mais uma impotência quase do que medo, né? Porque a gente, quando viu o celular, não tava mais ali. Então não... Foi um furto. Um furto, exatamente. Então foi mais uma impotência do que um medo, assim, né? Teve o pneu que foi mais engraçado do que... Um pneu que roubaram da gente na selva, que a gente até hoje não sabe como que... Se alguém pegou, se caiu do tuk-tuk ali, do mototáxi... Enfim, sumiu o pneu. É mais uma história engraçada pra contar. Tá no livro também. Mas só... Tudo bem, a gente vai lembrar, mas o pneu tá no tuk-tuk. A gente voltou a gente tinha feito um passeio pra selva, né? Levou o pneu junto? Não, foi um passeio que a gente até andou num barco de galinhas. Devia ter quantas? Já começa aí já começa ali a história inusitada. Tinha umas 3 mil galinhas, acho, no barco. E aí, quando a gente voltou, deixou o carro, não tinha ido de carro, o pneu tava furado e a dona da garagem sugeriu que a gente levasse num mototáxi até a borracharia. Quando a gente chegou na borracharia... Não tava mais o pneu. Cadê o pneu? Nossa. É que o bagageiro do mototáxi, ele é aberto, né? Atrás. Então a gente imagina que quando parou no semáforo, alguém foi ali e levou o pneu, ou ele caiu... Caiu, foi rolando, e alguém quando caiu, alguém pegou, né? Porque era, sei lá, 5 minutos de trajeto. Eles tiveram que comprar outro pneu. Era o step. A gente botou daí o step no lugar e ficou rodando. Não, a história continua, porque a gente foi até o Equador sem step. Tá muito caro no Na força do ódio de Deus. Nossa, então assim, já deu pra gente sentir que tem muita história, né? Tem muita história legal e tem muita história. Se a gente ficar contando aqui todas... Conta o livro todo, né? Não, mas a gente só queria uma pincelada pra, enfim, né?
Pra gente realmente entender que não se duvida disso, né? Porque 421 dias na estrada, com certeza rendeu muita história. Muito perrengue também, né? Não é só fotos bonitas e tudo mais, tem muita Tem história. um pouco de tudo. Tem um pouco de tudo. E todos depois que passa a gente ri, tem esse ditado. Ou não, algum ainda você fica assim, putz, mas não podia ter acontecido. Acho que tudo Deu pra gente vira aprendizado, né? Ou vira história engraçada ou vira aprendizado. E quem quiser, a parte mais importante, adquirir o livro, como é que faz? Até o dia 10 de dezembro ele está em pré-venda, exclusivamente na Amazon, ao valor de R$ 59,90. E aí depois da pré-venda ele vai ser distribuído em livrarias, enfim, e em outras plataformas também. A gente vai ter e-book, vai ter audiobook. Tradução para o espanhol Tradução também. pro Pro espanhol. ano que vem, né, vai ter esses outros formatos, né? Por enquanto é o livro físico que está sendo comercializado nessa pré-venda. Mas nada, acho que substitui o livro físico, né? Enfim, ele vira quase um objeto de decoração. Né? Ele tem mapas, além das, né, a gente não falou antes, além dos textos, ele tem mapas, tem algumas fotos também. Tipo, é um material bem bacana. Então, eu agradeço a vocês pela nova oportunidade de escutar as histórias de vocês, né? Apesar de que vamos ter o livro. E agora a gente vai ficar com as imagens do Sandero, que também, olha só, ele foi totalmente adaptado para... A gente vai descobrindo as imagens. Obrigada a todos. Obrigado.